Essa história é de um acontecimento que não está nem no anime, nem no mangá e nem na webcomic. Apenas foi mostrada no segundo audiobook oficial que só foi lançado no Japão e se chama O Treino do Genos. Se você assistiu o vídeo aqui do canal sobre os upgrades do Genos, sabe que ele teve várias versões com diferentes funcionalidades. E em algum momento da história, após ele ter recebido a versão 4 com as peças restantes do G4, mas antes dele receber a versão 5, que foi a última usada na segunda temporada do anime, o Genos pôde fazer uso do VGS, que é a abreviação de Virtual Genocide Simulation. O VGS é um sistema que foi desenvolvido pelo Dr. Kuseno para simular batalhas. Esse sistema está implantado dentro de um capacete que lê as ondas cerebrais e escaneia o corpo do usuário para analisar suas capacidades físicas. Depois, essas informações coletadas do usuário são colocadas dentro do sistema VGS, que por fim cria uma simulação de combate, contra alguns dos monstros que tiveram seus dados registrados em batalhas contra os Genos. Sendo que os mais fortes monstros enfrentados pelos Genos até essa parte da história eram a Garota Mosquito, o Rei do Mar Profundo e o Azura Kabuto. E além disso, o VGS também tem a possibilidade de criar um fantasma do próprio usuário depois de escaneá-lo, com a finalidade de criar uma batalha contra uma réplica perfeita de si próprio e assim melhorar suas táticas de combate. Após receber o VGS do Dr. Kuseno, o Genos usa ele para treinar. Ele enfrenta a Garota Mosquito e mata ela com um único ataque do seu canhão. Depois disso, ele enfrenta o Rei do Mar Profundo na sua forma mais poderosa, que é quando ele está na chuva. Mas mesmo sendo um dos monstros de nível demônio mais poderosos que apareceu na série, ele acaba sendo jogado no ar com uma rajada do soco metralhadora de Genos e depois é transformado em pó com um único disparo do canhão de incineração do ciborgue demônio. Após essa batalha, o sistema revela que com seu poder atual o Genos já pode lutar contra qualquer monstro de nível demônio e terá no mínimo 70% de chance de vitória. Então por fim o Genos tenta enfrentar o Azura Kabuto, que é um monstro de nível dragão e o mais poderoso que ele já viu até então. Mas isso serve apenas para Genos perceber que não existe a menor possibilidade dele enfrentar uma ameaça de nível dragão, pois ele foi derrotado em 54 simulações seguidas, sendo que no seu melhor desempenho ele resistiu a no máximo 2 ataques do monstro. Frustrado com o resultado do teste, o Genos então leva o VGS para o apartamento do Saitama e pede para que ele teste o sistema. O careca de capa é relutante no início, mas por fim aceita testar o VGS. E como esperado, ele simplesmente mata todos os inimigos com um só soco. Por fim, o Genos percebe que é impossível entender o poder do Saitama através de uma simulação e decide ir embora. Um detalhe é que quando o Saitama usava o capacete para fazer os testes, ele acabou fazendo vários buracos no seu apartamento e por isso ele fica muito bravo com o Genos. Mas enfim, o Genos então vai embora do apartamento do Saitama e decide que quer colocar mais informações dentro do VGS para adquirir mais experiência de combate. Então ele liga para a Associação de Heróis e pede para que eles juntem alguns heróis poderosos no QG da associação para testar o seu novo sistema. E os heróis que aceitaram participar da simulação foram o Snack, Metal Bat, o Homem-Zumbi e o Brilho Negro. Algumas horas depois os heróis se reúnem na associação para dar início às simulações. Após o Genos explicar como o sistema VGS funciona e quais são os inimigos que podem enfrentar, os heróis classe S ignoram a Garota Mosquito e o Rei do Mar Profundo, dizendo que monstros de nível demônio são fáceis demais para eles. Eles decidem enfrentar direto o Azura Kabuto, que é o único monstro de nível dragão disponível dentro do sistema. Snack, que é o único classe A ali, também fala que é poderoso bastante para lutar contra os mesmos inimigos que os heróis da classe S. E inclusive se oferece para ser o primeiro a enfrentar o monstro nível dragão. Como resultado dessa batalha, Snack é morto em 2,52 segundos na luta contra o Azura Kabuto. Genos então diz que Snack é fraco demais para se ter qualquer tipo de referência testando ele, e entrega o VGS para o Metal Bat. Metal Bat então inicia a luta contra o Azura Kabuto, mas como o inimigo é muito poderoso, ele recebe sérios danos e depois de 3 minutos de luta o sistema encerra a simulação e o dá como derrotado. Mas apesar do VGS ter considerado que os ferimentos do Metal Bat eram graves demais para ele continuar lutando, o próprio Metal Bat diz que aqueles ferimentos não iriam pará-lo em um combate real, pelo contrário. Apenas iriam aumentar ainda mais seu espírito de luta e sua força, mas infelizmente isso o sistema não levou em consideração. Próximo a testar o VGS foi o Homem-Zumbi, que logo de cara teve seu corpo completamente despedaçado pelo inimigo, sobrando apenas sua cabeça. Mas após um tempo ele se regenerou completamente dos ferimentos e a luta continuou, e Genos enfim percebeu que a luta iria demorar um pouco e acelerou a velocidade do combate.
E a luta continuou, com o Homem-Zumbi sendo estraçalhado pelo Azor Akabuto várias e várias vezes. E isso continuou assim por uma semana inteira dentro da simulação. Mas lembra que o Azor Akabuto fica no seu modo mais forte durante uma semana e após isso retorna ao normal? Pois então, após uma semana inteira de luta dentro da simulação, o Azor Akabuto ficou completamente exausto e caiu no chão incapaz de se mover. Após isso, o Homem-Zumbi se regenerou mais uma vez e calmamente cortou o inimigo em pedaços com seu machado. Após essa batalha, o Genos entendeu que o sistema não encerrou a simulação porque na mente do Homem-Zumbi, em momento algum, ele pensou que os ferimentos que ele recebia representavam qualquer perigo de morte e por isso a simulação continuou até que ele conseguisse vencer o inimigo. O último a testar o VGS foi o supermusculoso Brilho Negro, que logo de cara foi obrigado a usar seu poder máximo na luta. Foi uma batalha intensa que durou 15 minutos, até que o Brilho Negro finalmente conseguiu penetrar na defesa do Azor Akabuto. Após a simulação, o Brilho Negro diz ao Genos que o Azor Akabuto era muito mais forte do que ele imaginava. Genos então pergunta se alguma parte do corpo do Brilho Negro foi modificada mecanicamente, e o Brilho Negro diz que esse poder vem puramente dos seus músculos. E isso faz com que Genos pense que deveria pedir ao Dr. Kusseno para que ele colocasse músculos no seu próximo upgrade. Dá para acreditar nisso? O Brilho Negro então pergunta ao Genos se existe algum inimigo mais poderoso para ele enfrentar no sistema VGS. E o Genos então fala que vai colocá-lo para enfrentar uma cópia de si mesmo. Mas por engano, ele seleciona o careca errado e o Brilho Negro acaba enfrentando o Saitama na simulação. Sem nem saber o que o atingiu, o Brilho Negro é morto em menos de um segundo e o VGS entra em curto-circuito. Os heróis então pensam que o sistema está bugado e Genos leva o VGS para ser consertado pelo Dr. Kusseno. No dia seguinte, Genos leva o VGS consertado novamente ao apartamento do Saitama e pede que ele enfrente a si mesmo em uma simulação. O Saitama então fica muito interessado com a ideia e coloca o capacete para iniciar a simulação. Só que neste momento o Genos começa a entrar em pânico porque ele percebe que essa batalha é totalmente imprevisível. E caso o Saitama real perca, ele pode ficar mentalmente abalado com a derrota e talvez até mesmo desista de ser um herói. Mas quando ele pensa isso, a simulação da batalha já havia sido iniciada e até mesmo terminada. Genos percebe que o Saitama está triste com o resultado do combate, então o ciborgue demônio consola seu mestre, dizendo que não existe problema dele ter perdido para si mesmo. Mas então Saitama fala que ele matou seu clone com um só soco, e por isso está chateado, porque esperava mais da luta, afinal era contra ele próprio, não é mesmo? Genos fica totalmente impressionado, pois ele percebe que o Saitama não está parado em seu nível de poder, ele fica infinitamente mais forte a cada dia que passa. E tudo isso apenas com seu treinamento de 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e 10 km de corrida todos os dias. Para finalizar, no final do audiobook, Saitama dá uma lição ao Genos para que ele pare de perder tempo com simulações e vá treinar de verdade. Sim, mestre. E após isso, Genos aposenta definitivamente o VGS.